Mas este mês de abril nós temos a nossa oferta especial. Alguns irmãos já começaram a fazer no domingo passado, mas vamos continuar durante todo o mês. O nosso alvo são 1.500 euros e essa verba tem sido, como em outras ocasiões, para amortizar a nossa dívida com a remodelação que nós fizemos, da construção aqui. Mas também gostaria de dar uma palavra de gratidão, de satisfação por aqueles que têm sido fiéis na sua contribuição ao longo destes anos e que se têm mantido, mas apelar também àqueles que porventura não o tenham feito ou estejam assim um pouco mais distantes, para que realmente se lembrem do compromisso com o Senhor nesta matéria, que o Senhor vos ajude e abençoe. Nós este mês vamos ter uma celebração de missões, missões mundiais, e teremos a oportunidade no próximo domingo ou no seguinte de ter alguma participação sobre a matéria. Vamos então ficar de pé e ter o nosso louvor. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Em Salmo 62, versículo 5, diz assim: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Amém. Você pode responder, esperar isso em seu coração, dizendo para a sua alma que do seu Deus, do meu Deus, vem a nossa esperança. Amém? Amém? Nós podemos continuar tendo esperança. Amém? E glorificar o Senhor, porque o Senhor diz que aquele que está na presença do Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos. E Ele acrescentará no tempo oportuno, no tempo de acordo com a vontade do Senhor. E nós podemos descansar no Senhor, podemos adorá-lo com o nosso coração, sabendo que a nossa esperança não será frustrada do Senhor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Então nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer. Amém? Cantando este corinho: és tu a única razão da minha adoração a Jesus. Aleluia, amém?
criado por tuas mãos. Deus que tu és início, meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer. As riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo existir. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer. As riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. Mesmo que nós estejamos passando por momentos de dificuldades, saiba no seu coração, creia. Continue com o seu foco, que o Senhor ele é fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Senhor, Pai. Tu, Senhor, é a nossa esperança. E nós te agradecemos, ó Pai. E nós te adoramos, Senhor. Olhamos para o Senhor. O Senhor é o nosso foco, ó Pai. Aleluia, aleluia. Do Senhor vem a nossa força, vem a nossa esperança. Por isso nós te adoramos. Ó Deus, confessando e te adorando, sabendo que o Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor é fiel, irmãos.
Irmãos e irmãs, nós temos hoje a oportunidade de ter connosco, uma vez mais, o irmão Cláudio da Silva Alves, que é membro da Igreja de Sedufeita, mas uma vez por nós é membro da nossa Igreja, e é com muita satisfação que o temos connosco hoje, e ele vai trazer-nos a palavra do Senhor. Vamos deixar que algumas crianças saiam para o culto infantil.
Crianças até aos 8 anos podem ir ao segundo andar, onde tem o tempo do culto infantil. As que ficarem juntamente com os seus pais ficam sossegadas. Então vou chamar o irmão Cláudio Alves para vir trazer-nos a palavra do Senhor. Helder, bem-vindo. Muito obrigado. Aproveito para saudar todos os irmãos aqui presentes esta manhã. Provavelmente aqueles que vieram com o intuito de ouvir o pastor da igreja sentem-se defraudados por me verem aqui à frente. Mas foi uma coincidência. Há 15 dias estava eu a dirigir o culto na Igreja Batista das Antas e entregaram-me o plano de atividades para o mês de abril. E encontrando-me com o vosso pastor, dizia: então, no dia 12 de abril, vais pregar às Antas. Dizia ele: é verdade. Olha, e já agora ficas convidado para pregar em Matosinhos. Portanto, esta é a razão da minha presença aqui. E é com prazer que acedi ao convite que me dirigiram. O tema é exatamente o que fica do tempo que passa. Também pode ser de que passamos, mas é o que é que fica do tempo que passa. O tempo é eterno, mas não é eterno para nós. E daquilo que nós vivemos, alguma coisa fica, de bom ou de mal. Durante o primeiro trimestre, eu tive a oportunidade de ouvir aqui na igreja ou em casa, através do vídeo, algumas mensagens que aqui foram apresentadas e dirigidas para um aspecto importante que tem a ver com o discipulado. Mensagens que apelavam às características dos discípulos. Quais são as características dos discípulos? Mensagens que apelavam à necessidade de vencermos os nossos desânimos. Mensagens que falavam dos discípulos fortalecidos. E foram vários aqueles que apresentaram, desde o pastor, o João Eduardo, o irmão Romualdo, o irmão Fernando da Silva. Eu tive a oportunidade de ouvir e a oportunidade de ver. Uma vez por mês, como disse o pastor José de Sousa, nós vimos aqui à igreja com muito gosto, pelo menos uma vez. E quando não vimos, vemos através dos meios de comunicação que são postos ao nosso dispor. O que é que nós vivemos e o que é que ficou do tempo do ano de 2015? Ainda há cerca de 3 meses nós entramos em 2015. O que é que ficou do tempo que vivemos até agora? Certamente todos nós nos damos conta de problemas, de esperanças, de tristezas que passaram pela vida de todos nós. Por exemplo, ao ouvir a informação, a notícia sempre triste da iminente partida do nosso irmão Luís, eu lembro-me das coisas que passaram com ele e comigo. Aqui, por exemplo, no estudo sobre a ética, em que ele era um discípulo assíduo, participando também. E também me lembro da singeleza e da amabilidade com que ele me servia o seu café. Hoje temos um concorrente, eu também sou muito bem servido pelo irmão Júlio
quando me quer servir o seu café, quando aqui estamos. São pequenos nadas que ficam registados nas nossas vidas. O que é que fica? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, para lermos uma passagem bem conhecida e que, no capítulo 12, capítulo 12, para lermos dos versículos 15 a 21. Então, disse-lhes Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Houve um diálogo travado entre Jesus e uma série de pessoas que o abordaram para que Jesus fosse juiz numa partilha. Então Jesus, no verso 16, narra o Evangelho de Lucas, Jesus propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei assim, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém pela palavra do Senhor. E que esta leitura só por si dispensava qualquer comentário. Mas eu quero ir um pouco mais além e tentar também dar-vos conta do que pensei ao ler este passo tão conhecido nas nossas vidas espirituais. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Todos nós estamos cientes desta realidade. Depois este homem estabelece uma conversa consigo próprio, aquilo que nós chamamos um solilóquio. Ele vai falar com os seus botões e vai dizer: o que é que eu vou fazer? E onde vou recolher todos os meus bens? E depois de pensar, uma decisão: vou construir novos e maiores celeiros. E depois antevia o gozo daquilo que tinha feito e dos benefícios que iria colher exatamente pelas suas obras. E então ele afirma: agora descansa, bebe, folga e come. Não se esqueçam, meus irmãos, que no livro de Provérbios nós temos uma exortação extraordinária. Quando quisermos, na verdade, buscar apoios para o nosso viver, vamos normalmente ao livro de Provérbios, ao livro de Salmos, e ali encontramos refrigério para os nossos problemas, para as nossas ansiedades. Porque no livro de Provérbios, no capítulo 27, nós lemos: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele revelará. Não sabemos. Embora Jesus nos tenha ensinado que basta a cada dia o seu mal, o dia da manhã cuidará de si mesmo. É isso. Mas então, nestas conversas, nestes pensamentos, Jesus interpela, Deus interpela o homem e pergunta-lhe: amanhã morrerás. E o que tens? Para quem será? O que fica do tempo que passa? Vou-vos falar em dois escritores. Um escritor dos nossos dias, outro,
um escritor do passado que está nas nossas Bíblias e que nos deixou um legado importante. Do primeiro, falar-vos-ei de um médico do século XX, médico notável, mas notabilizou-se sobretudo pelos seus escritos. Foi um escritor que deixou obra e obra importante. O seu nome, Adolfo Correia da Rocha. Provavelmente, com este nome, muitos não o reconhecerão. Mas se disser que os escritos deste homem eram assinados com o pseudónimo de Miguel Torga, talvez os irmãos reconheçam parte da obra deste escritor, Miguel Torga. Miguel Torga deixou-nos livros excelentes sobre viagens, com comentários notáveis sobre o nosso país. Deixou-nos poesia. Não sei se o nosso irmão Américo já alguma vez declamou algum poema de Miguel Torga. Vem aí o Dia das Mães, pois o Miguel Torga, em muitos dos seus poemas, tem poemas lindíssimos dedicados à mãe. Foi um homem que deixou 16 diários. E diários que tocam em todos os aspectos da vida dele. O que ficou do tempo que passa é aquilo que nós podemos ler nos seus diários. Mas era um homem que não se revelava como crente. Gloriava-se até no seu ateísmo. E por isso nós vamos ver o que ele escreveu, que era deslumbrante, mas como viveu e como partiu. Então, em todos os seus diários, desde o diário primeiro, há sempre uma frase, um pensamento que abre cada diário que ele escreveu. O pensamento é de um suíço, Amiel. E eu vou ler, e o pensamento é este. Chaque jour, nous laissons une partie de nous-mêmes en chemin. Isto é para homenagear a nossa irmã Cândida, para relembrar o seu francês. Mas, traduzindo, que é uma tradução simplicíssima, diz: todos os dias deixamos uma porção de nós mesmos no caminho. Todos os dias. Amiel. É assim que abria. No primeiro diário não tinha o nome, só tinha o pensamento. Mas nos outros 15 diários vem o pensamento e por baixo Amiel. Quem era este Amiel? Amiel era um suíço, era um escritor, um professor na faculdade, um professor de filosofia, autor também de muitas obras, e a sua fama deve-se sobretudo a uma obra póstuma que foi publicada, portanto, após a sua morte, com o título Fragmentos de um Diário Íntimo. Fragmentos de um Diário Íntimo. Sabem quantas páginas é que ele deixou escrita? 17.000 páginas. E essas páginas foram coligidas, não todas, uma parte, e que deram lugar à obra fragmentos, parcelas, porções de um diário íntimo. Eu não sei se nós escrevemos algum diário. Eu tive, noutros tempos, quando mais novo, também tive o ensejo de ter o meu diário. E normalmente, na juventude, há sempre alguém que registra aspectos importantes da sua vida. Sobretudo, aqueles que estão a despertar ao amor, que estão a despertar exatamente para o rapaz ou para a rapariga, gostam de ficar registados alguns dos encontros, algumas das palavras, alguns dos aspectos importantes que na sua relação que estava a nascer. O que vai ficar, meus irmãos, do nosso tempo? O tempo que passa, que passou e do tempo que vai passar. Uma vida inspiradora ou uma vida de desastres? O que ficou do tempo passado? Falei-vos, e vamos ver com mais pormenor, aspectos da vida de Miguel Torga. Falei-vos de um outro escritor,
que está na nossa Bíblia, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo terá sido o primeiro missionário a chegar à Grécia, este país que hoje está na berra do mundo. E foi de Atenas, Paulo chegou a Corinto, e o seu trabalho ali não terá sido devidamente recompensado. Quando lemos o que ele escreveu, verificamos que ele se sentiu desencorajado, sem grandes frutos, sem confiança, a igreja dividida, como ele registou. Tudo isso eram aspectos negativos. E por isso ele escreveu na primeira carta aos Coríntios: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Aí está aquilo que ele disse: eu estive convosco com fraqueza, com temor e com medo. Esteve no meio da igreja de Corinto. Ficou na companhia de um casal judeu que foi expulso de Roma pelo decreto imperial de Cláudio. A igreja de Corinto teve, portanto, início, como acontece em muitas outras igrejas, mesmo aquelas que estão a nascer, em casa de pessoas, de discípulos que queriam concorrer para o avanço e para o anúncio do Evangelho. Corinto era a capital de uma província importante na Grécia, da província da Acaia, onde havia um próspero comércio, onde havia uma multiplicidade de culturas, uma concorrência feroz de religiões e de filosofias. Havia também muita liberdade. E nós já sabemos, quando a liberdade não é suficientemente cuidada, gera libertinagem. E isso existiu também em Corinto. Um dos mais importantes centros da primitiva igreja cristã. Foi aí que Paulo teve a mais extensa das suas cartas, da sua correspondência. De Corinto, pelo menos 3 cartas foram expedidas. A carta aos Romanos, a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Sabemos, pelos seus relatos, que Apolo vai continuar o trabalho de Paulo. E sabemos exatamente que o trabalho foi profundamente produtivo e realizador iniciado por aquele nosso irmão. Trabalho esforçado, persistente, não inteiramente reconhecido. Mas isso não era a culpa do apóstolo Paulo. No fim de tudo, ainda havia muito para fazer. E por isso, o apóstolo Paulo, na carta que dirige aos Coríntios, em 1 Coríntios 9,16, ele afirma: quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto esse dever. E depois, com uma autocrítica: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A experiência de Paulo, a nossa experiência, a vontade de Deus opera certamente, obra em todos os lugares e para todos. Qual é o resultado, meus irmãos, do nosso encontro com Deus, que nos tornou, para além de crentes, sobretudo discípulos? Há uma grande diferença entre sermos crentes e sermos discípulos. Como crentes, acreditamos. Como discípulos, acreditamos e trabalhamos, operamos. Não cruzamos os nossos braços. Não somos apenas ouvintes. Temos que agir em relação à fé que abraçamos e que cremos que é capaz de revolucionar o mundo. Nós temos fé, temos salvação e há, como discípulos, um aspecto importante a realizar, que é a comunicação. É preciso comunicar aos outros aquilo em que nós acreditamos e que nós consideramos de fundamental para o nosso viver. Aquilo em que cremos acerca de Deus vai determinar forçosamente aquilo que fazemos e como vivemos. Uma tristeza íntima sentida por alguém
ante a graça de Deus e o sofrimento de uma autorreprovação levou o apóstolo Paulo a declarar: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Deixem-me ir para a minha vida pessoal e dizer-vos alguma coisa sobre este pequenino livro que eu recebi quando tinha os meus 12 anos, portanto, para cima de 60 anos que me foi oferecido. E foi oferecido pelo pastor da igreja que frequentava, então, o Tabernáculo Batista. Alguns aqui ainda se lembram do Tabernáculo e sabem do valor que foi aquele farol, e é aquele farol. O pastor que me dava aulas de inglês ofereceu-me este Novo Testamento, já com cerca de 140 e tal anos, portanto tem o dobro da minha idade, mas eu conservo, porque foi algo que ficou do tempo que passa. E o pastor dedicou-me neste livro ao Cláudio, com a oração a Deus, para que cresça espiritualmente como servo do Senhor. E só Ele sabe até que tamanho espiritual. Oferece o irmão e pastor muito amigo Manuel Cerqueira, 12 de março de 1952. E depois o texto: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E isto tem sido, para mim, um lema. Ai de mim. Como o apóstolo Paulo sentiu, eu também sinto. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu quero que os outros usufruam os mesmos benefícios que eu tenho como servo de Deus e vivam uma vida plena, uma vida alegre. Ninguém é capaz de prever tudo o que Deus consegue realizar por nosso intermédio. Comparemos, para terminar, os inícios e os fins dos livros escritos pelo apóstolo Paulo e por Miguel Torga. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós somos caminhos que Deus usa. Hoje não tivemos a oportunidade de ouvir o irmão Américo a declamar o seu poema, mas eu dei-me ao cuidado de encontrar da pena de Mirtes Matias, uma escritora, uma poetisa, que o nosso irmão costuma citar bastas vezes. E no seu livro Poemas para o Meu Senhor, há um poema de que eu leio um bocadinho, que diz assim: somos caminhos que Deus usa. E Mirtes Matias faz esta declaração tão importante. Agora, Senhor, a minha oração. Eu quero a graça de participar. Se não posso ser um caminho brilhante, faz-me um atalho na serra distante, mas onde o mundo veja o teu amor passar. E a prece continua: usa-me, Senhor, durante todo o tempo, para que no dia em que chegar ao céu possa dizer-te com um sorriso doce: nada fiz, nada ajuntei, eu nada trouxe, na terra fui apenas um caminho teu. Não é glorioso, meus irmãos, que todos nós pudéssemos dizer: na terra fomos apenas um caminho do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo inicia os seus escritos nas cartas que dirige em 1 Coríntios, eu leio mais rapidamente, 1 Coríntios 1 a 3, logo no princípio, na apresentação, ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma apresentação, Paulo e Sóstenes. E depois
estes termos que se vão verificar em todos os inícios dos escritos paulinos: graça e paz. Na segunda carta aos Coríntios, nós lemos a mesmíssima coisa. 2 Coríntios 1, 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Agora, Paulo e Timóteo. E como é que fecham estes escritos do apóstolo Paulo? Na primeira carta aos Coríntios, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. E na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo despede-se desta forma: quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo sagrado, com o beijo sagrado. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É assim que terminam estes escritos do apóstolo Paulo. Despedida e o apelo de graça e amor. Graça e amor. No princípio, graça e paz. Graça e amor no fim da sua vida. E na segunda carta que ele dirige a Timóteo, Paulo vai um pouco mais longe e termina a sua vida exatamente com esta frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todos nós sabemos. E como nós gostaríamos de poder dizer também, na hora da nossa despedida, não sei qual era a frase que os irmãos gostariam de deixar na hora da despedida. As pessoas às vezes estão ávidas quando sabem que vão partir, sobretudo os seus familiares, à espera de alguma palavra que aquele que vai partir possa dizer. O que ficou do tempo que passou? Lembro-me do pastor Abel Pego referir publicamente que o seu pai, pastor também, António Pego, quando morreu, as palavras que proferiu em direção ao filho foi: filho, sê o exemplo dos fiéis. E morreu. E Torga, já vimos como começou os seus diários, com a frase, o pensamento: cada dia deixamos uma porção de nós mesmos no caminho. E como é que termina este escritor, Miguel Torga? Em 1993, 2 anos antes de morrer, no seu último diário, o Diário 16, ele tem um poema que é Requiem, oração e repouso. E diz assim: aproxima-se o fim. Reparem, meus irmãos, no que ele escreve. Aproxima-se o fim. E tenho pena de acabar assim. Em vez de natureza consumada, ruína humana. Inválido do corpo, tolhido da alma, morto em todos os órgãos e sentidos. O que ficou do tempo que Paulo viveu? Ficou a glorificação da sua vida e o serviço a Deus. O que ficou do tempo que passou para este grande homem que foi Miguel Torga, indiscutivelmente, mas este vazio ao terminar a sua vida? Que o Senhor nos ajude a escrever nos nossos diários páginas de beleza e não de horrores. Páginas de esperança e não de desespero. Páginas de amor e não de ódio. De vida eterna, mesmo sabendo que a morte nos vai visitar.
e, sobretudo, páginas de graça e nunca de desgraça. Que o Senhor a todos abençoe.